Shalom para todos, em nome de Yahushua HaMashiach. Vamos ler Bereshit capítulo 40. Bereshit, para quem não sabe, foi colocado para substituir o nome Bereshit, foi colocado o nome Gênesis. A palavra Bereshit é uma palavra hebraica que significa dizer no princípio. No princípio. Capítulo 40 de Bereshit. E sucedeu que depois dessas coisas, o mordomo do Meler de Mitzraim, quer dizer, o mordomo do rei do Egito, Mitzraim, e o seu padeiro havia ofendido ao seu amo, e o Meler de Mitzraim e Paró ficou aborrecido contra dois dos seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E ele os colocou na prisão na baita do capitão da guarda, cuja prisão era no lugar onde Yahussef estava preso. Yahussef é o nome do filho de Jacó, que é chamado Jacó. O nome Yahussef foi colocado indevidamente José. Não existe letra J no hebraico. O nome verdadeiro é Yahussef, porque tem o nome Yahu. Yahussef. Yahu salva o seu povo. Yahushua, que é o nome do Salvador. Yahu salva o seu povo. Yahussef é o nome verdadeiro do filho de Jacó, que foi colocado de José. Versículo 4. E o capitão da guarda incumbiu a Yahussef para com eles, e eles os serviu, e eles continuaram por muitos dias na prisão. E eles sonharam um sonho, cada homem seu sonho em uma noite, cada homem conforme a interpretação do seu sonho. E o mordomo e o padeiro do Meler de Mitzraim, que estava preso na prisão, e Yahussef veio até eles em uma manhã para verificar acerca deles e viu que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais de Paró quem estava com ele na prisão da baita do seu amo, dizendo: por que vós olhais com um semblante tão triste hoje? E eles lhe disseram: nós sonhamos um sonho e não existe nenhum intérprete sobre isto. E Yahussef lhes disse: a interpretação não pertence a Elohim? Perguntou, né? Bervacaixá os conte para mim. E o mordomo contou seu sonho a Yahussef e disse-lhe: no meu sonho vi que uma videira estava diante de mim, e na videira estavam 3 ramos, e era como se houvesse brotado, e as flores dela se estendiam para fora, e dos cachos dela se tirava uvas maduras, e o copo de Faraó, que é Paró, estava em minha mão, e eu levei as uvas e as espremi no copo de Paró, e eu entreguei o copo na mão de Paró. Então Yahussef disse-lhe: esta é a interpretação dele. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó erguerá a tua cabeça e te restabelecerá para teu lugar de antes,
E tu entregarás o copo de Faraó na mão dele, como no passado, quando tu eras o seu mordomo. Mas lembra-te de mim quando isto for bem contigo, e mostre recém a mim, e Berevachar faça menção de mim a Paró, e leva-me para fora desta baite. Versículo 15. Pois realmente eu fui roubado da terra de Irvim, e aqui também eu não fiz nada para que eles pudessem me colocar no calabouço. Quando o padeiro Mor viu que a interpretação era Tov, ele disse a Yahussef: eu também estava em meu sonho, e eu tinha 3 cestos brancos em minha cabeça. E na cesta do topo havia de toda a qualidade de comida assadas para Paró. E os pássaros comiam da cesta sobre a minha cabeça. E Yahussef respondeu e disse: esta é a interpretação deles. As 3 cestas são os 3 dias. Ainda dentro de 3 dias, Faraó degolará a tua cabeça e pendurará em uma ets, e as aves comerá a tua carne. E sucedeu que, ao 3º dia, era o aniversário de Faraó. Logo ele fez um banquete, e a todos os seus evadim, quer dizer, servos, e ele levou a estima do Modormo e do padeiro Mor entre os seus evadim. E restituiu o mordomo Mor novamente ao cargo do seu modo, e ele entregou o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro, o padeiro Mor, conforme Yahussef tinha lhes interpretado, ainda no modo principal, não se lembrou de Yahussef, mas se esqueceu dele. 41. O capítulo 41 agora. E veio a se passar que, ao término de 2 anos completos, Faraó sonhou que ele ficava de pé junto ao rio. E ali subira do rio 7 vacas gordas e do boi e de bom aspecto, e ele se alimentava em um prado. Outras 7 vacas subiam após elas para fora do rio, mal cuidadas e magras, e ficava no meio das outras vacas na margem do rio. E as vacas feias e magras comeram as 7 vacas do bom aspecto e gordas. Então Faraó despertou. E ele dormiu e sonhou pela 2ª vez, e viu 7 espigas se estenderem em um caule abundante e tofe. E viu 7 espigas magras rebentando com o vento oriental. E as 7 espigas magras devoraram as 7 espigas abundantes e cheias. Então Faraó despertou e viu que era um sonho. E veio a se passar que, na manhã, o seu ruar estava perturbado. Ruar em hebraico significa espírito. Espírito é vento, sopro. Aqui traduz para o português espírito, é ruar. Ruar. E o seu ruar estava perturbado.
E ele mandou chamar a todos os mágicos de Mitis Raim e todos os homens sábios. Então Faraó lhes contou seu sonho, mas não houve alguém que pudesse interpretá-los para Faraó. Então falou o mordomo Mor com Faraó, dizendo: eu lembrei-me de minhas faltas neste dia. Faraó estava zangado com os seus avadinhos e me colocou na prisão na baite do capitão da guarda, e o padeiro Mor. E nós sonhamos um sonho uma noite. E nós sonhamos cada um de acordo com a interpretação do seu sonho. E ali havia conosco um moço, um ivrim, um herrer para o capitão da guarda, e nos contarmos a ele, e ele interpretou para nós os nossos sonhos, para cada homem conforme seu sonho ele interpretou. E veio a se passar que, conforme ele interpretou para nós, assim veio a ser a mim, ele restaurou meu ofício, e ao outro ele pendurou. Então Faraó os enviou e chamou a Yahussef, e eles o tirou da prisão para fora do calabouço. E ele cortou a barba e mudou a sua roupa e veio a Faraó. E Faraó disse a Yahussef: eu sonhei um sonho e não existiu alguém que pudesse interpretá-lo. E eu ouvi isto a respeito de ti, que tu podes compreender um sonho para interpretá-lo. E Yahussef respondeu a Faraó dizendo: isto não está em mim. Contudo, Elohim dará a Faraó uma resposta de Shalom. E Faraó disse a Yahussef: em meu sonho, eu estava de pé sobre a ribanceira do rio, e dali subiu do rio 7 vacas gordas de bom aspecto, e elas se alimentavam em um prado. E as 7 vacas subiam após elas, eram misérias e muito feias e magras, tal como eu nunca vi em toda a terra de Mitzraim, pela feiura delas. E as magras, as vacas mal cuidadas, devoraram as primeiras vacas gordas. E quando elas as tinham comido, não se pôde ser notado de que elas tinham comido as outras, mas eram feias como no princípio. Assim eu despertei. E eu vi em meu sonho 7 espigas se estenderem em uma caule abundante e tove. E vi 7 espigas murchas magras e rebentando como o vento oriental, saltando após eles. E as espigas magras devoraram as 7 espigas tove, e eu contei isto aos mágicos, mas não houve ninguém quem pudesse declarar isto para mim. E Yahussef disse a Faraó: os sonhos de Faraó são errados. Elohim mostrou a Faraó o que ele está pronto a fazer. As 7 vacas tove são 7 anos, e as 7 espigas tove são 7 anos. O sonho é errado. E as 7 vacas magras e feias que vieram subindo após as outras são 7 anos, e as 7 espigas vazias, rebentadas com o vento oriental, são 7 anos de fome. E
Isto é o que eu tenho a dizer a Faraó. O que Elohim está pronto a fazer, ele está mostrando a Faraó, virá 7 anos de grande abundância ao longo de toda a terra do Mitzraim, e se levantará depois dele 7 anos de fome, e toda a abundância será esquecida na terra de Mitzraim, e a fome consumirá a terra, e a abundância não será conhecida na terra por causa da fome seguinte, pois esta será muito severa. E porque o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes, isto foi porque este acontecimento está estabelecido por Elohim, e Elohim brevemente terá isto à tona. Agora, portanto, sugiro que Faraó procure um homem sincero e sábio, e o estabeleça sobre a terra de Mitzraim, que Faraó faça assim e sugira que ele indique oficiais sobre a terra e ocupe a 5ª parte da terra de Mitzraim nos 7 anos de abundância, e os deixe junto toda a comida desse ano 9 que há de vir, e aglomere até o topo e trigo debaixo da mão de Faraó, e que possa guardar a comida nas cidades. E esta comida será uma reserva para a terra contra os 7 anos de fome que há de ser na terra de Mitzraim, para que a terra não pereça pela fome. E o conselho foi tove aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus evadim, todos os seus servos. Então Faraó disse aos seus avadim, podemos nós encontrar alguém tal como este? É um homem no qual está o ruach de Elohim? E Faraó disse a Yahussef, que Elohim tem te mostrado tudo isto. Não há alguém tão discreto e tão sábio quanto tu és. Tu estarás sobre toda a terra, toda a minha baite, quer dizer, toda a minha casa, e de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado, só no queres eu serei o maior do que tu, quer dizer, só no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a Yahussef, eu te tenho colocado sobre toda a terra de Mitzraim. E Faraó retirou o anel de sua mão e colocou na mão de Yahussef e preparou-lhes vestes de fino linho e colocou uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço, e ele o fez andar no segundo Micahaque, e ele clamavam diante dele, dobrando o joelho, e ele o fez governador sobre toda a terra de Mitzraim. E Faraó disse a Yahussef, eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem erguerá a sua mão ao pé em toda a terra de Mitzraim. E Faraó chamou o nome de Yahussef de Zefinat Paaneah, e deu-lhes como sua esposa Azenate, a filha de Pontifera, sacerdote de On. E Yahussef saiu afora para toda a terra de Mitzraim.
E Yahussef tinha 30 anos quando ele se levantou diante de Faraó, Meler de Mitzraim. E Yahussef saiu da presença de Faraó e percorreu toda a terra de Mitzraim. E nos 7 anos de fartura, a terra gemiu, germinou com muitos punhados. E ele acumulou até o topo por 7 anos toda a comida que estava na terra de Mitzraim, e armazenou comida nas cidades, e a comida do campo, o qual estava em torno de toda a cidade, ele o armazenou. E Yahussef juntou muito trigo como a areia do mar, até que ele deixou de numerá-los, pois eles estavam já sem limite. E Yahussef foram nascidos 2 filhos. E a Yahussef foram nascidos 2 filhos antes que viesse os anos da fome. Assim, Asenate, a filha de Potifera, sacerdote de On, gerou a ele. E Yahussef chamou o nome do Barrou Menashe, porque ele disse: Elohim me fez esquecer de todos os meus problemas e todo o meu passado na baita do meu Abba, meu pai. E o nome do segundo filho ele chamou de Efraim, pois Elohim me determinou ser frutífero na terra de minha aflição. E os 7 anos de abundância que houve na terra de Mitzraim houve terminado, e os 7 anos de fome começaram a vir, de acordo com o que Yahussef havia falado. E a escassez estava em todas as terras, porém em toda a terra de Mitzraim havia rei. E quando toda a terra de Mitzraim ficou escassa, o povo clamou a Faraó por rei. E Faraó disse a toda Mitzraim, vão para Yahussef, que ele disse a vós, o que ele disser a vós façam. E a escassez estava sobre toda a face da terra. E Yahussef abriu todos os celeiros e vendeu aos Mitzrim, e a escassez cresceu muito severamente na terra de Mitzraim. E todas as nações vieram até Mitzraim e Yahussef para comprar trigo, porque a fome foi muita, severa em toda a terra. Que o Pai Eterno abençoe ricamente cada um de nós.